tem uma empresa bem enrolada. E aí trago um pouquinho mais de bastidor para vocês, apuração minha e da Clarissa. A Controladoria Geral da União está também investigando a CTU Securities, não é só a Polícia Federal. Essa empresa está na mira da operação da Polícia Federal, deflagrada hoje, mas ela também está na mira da CGU, por conta desse contrato de 36 milhões de reais para a venda de pouco mais de 9 mil coletes à prova de balas para a Polícia Militar do Rio de Janeiro durante a intervenção no estado. Vamos amarrar tudo para vocês. O contrato foi fechado a venda do câmbio, o dinheiro ficou parado num banco lá nos Estados Unidos. O gabinete de intervenção verificou que havia uma irregularidade com o colete nos certificados ali de funcionamento, suspendeu o processo e o dinheiro foi devolvido para o erário. Mas eu e a Clarissa apuramos, a gente viu todo o andamento desse processo nos sistemas do governo federal. E essa empresa continua sendo investigada pela Controladoria Geral da União. Ela está sendo alvo de uma investigação sigilosa no âmbito da lei anticorrupção. É a última fase de todo esse processo de investigação que a gente consegue verificar por esse andamento do processo. Então, uma empresa para lá de enrolada, para lá de complicada, que está aí no centro de toda essa investigação. Quando a gente conversa com muita gente envolvida nessas questões, principalmente ali pessoas próximas ao general Braga Neto, o que elas levantam é que talvez não exista um envolvimento do entorno do general, mas que tem alguma coisa mais esquisita com a empresa, tem. Aí vocês veem a apuração do Elijonas Maia. A gente está tentando contato com a companhia. Vamos fazer um pouquinho de análise sobre esse assunto? Quem é que está comigo? São elas, Clarissa, Thaís. Thaís, vou entrar com você agora nesse assunto. Baita apuração do Elijonas Maia, toda essa confusão da empresa no Haiti. E essa investigação começa exatamente por conta de informações que foram enviadas pelo FBI. Sim, Raquel, eu até estava lendo também esse documento aqui com o nosso setorista, Elijonas Maia, e tem uma informação bastante interessante no final desse longo documento. Deixa eu conferir aqui, 226 páginas. Toda a confusão começa a partir do momento que uma comitiva brasileira vai até aos Estados Unidos para pegar o que seriam amostras desses coletes e lá não consegue encontrar essas amostras, como você já disse aqui. E aí, lendo o documento, lá no fim diz que depois de um processo administrativo, a empresa acabou sendo obrigada a ressarcir o Brasil em quase 40 mil reais. E por quê, Raquel? Porque essa comitiva brasileira gastou com diárias e passagens aéreas. Isso, segundo o contrato, não estava no escopo daquilo que seria arcado pela empresa americana. Então, essa viagem da comitiva brasileira, no fim das contas, foi uma viagem inócua. Custou mais aos cofres públicos, mas nesse documento que Elijonas teve acesso e que compartilhou aqui com a gente também, no fim do processo administrativo, consta lá que a empresa pagou um ressarcimento de 40 mil reais ao Estado brasileiro. Pela viagem ali frustrada da comitiva. Exato. Que foi até lá verificar um produto que, enfim, não correspondia ao que pretendia. E, Clarissa, conta um pouquinho também da nossa apuração, né? Quando a gente vai lá olhando todo o andamento do contrato e verifica ali a baita confusão que foi isso daí. Raquel, a gente acabou levantando ali qual foi todo o histórico desse contrato, né? Desde o primeiro minuto ali em que esse processo de compra foi iniciado.
até esse processo todo de suspensão e esse início de investigação da CGU. E o que a gente consegue observar com muita clareza é que, embora tenha algum conflito de informações ainda nos bastidores, né, Raquel, a gente ainda não consegue dimensionar direito alguns trechos do que aconteceu, até porque parte dessa investigação está sob sigilo, mas ainda assim a gente consegue observar que, em relação à atuação da empresa, vem alerta de todos os lados. Então, teve alerta, querendo ou não, vindo dos Estados Unidos, teve alerta vindo do Tribunal de Contas da União, teve alerta vindo do próprio time do general Braga Neto e assim por diante. Então, em todas as instâncias em que essa empresa atuou, houve algum organismo que foi acendendo um sinal vermelho ali. Olha, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o que surpreende um pouco, né, Raquel, e é importante que a gente destaque isso, é o quanto, por mais que o processo tenha sido suspenso e tal, a lentidão em enquadrar eventuais sinais, indícios de irregularidades, né? Que é muito relevante, muito palpável. A gente está falando de um processo muito longo, né? A gente está discutindo algo que aconteceu no governo Temer e a gente ainda não tem uma solução para esse caso. Consigo colocar o Yuri na nossa conversa? Não consigo, Carlinha. Yuri, queria que você comentasse exatamente esse ponto da Clarissa, que eu achei fundamental o que ela colocou. A gente não consegue ter toda a clareza, a gente não tem acesso a toda a investigação da Polícia Federal, o parecer sigiloso do TCU, a gente consegue ver um que a gente teve acesso, mas tem outro que a gente não consegue. Mas a Clarissa coloca um ponto importantíssimo, esses vários alertas de todos os lados para uma empresa para lá de enrolada e que ainda não... É um negócio do governo Temer e que a gente ainda não conseguiu resolver, o Estado brasileiro ainda não conseguiu resolver. Pois é, esse lapso temporal, né, mais de um mandato presidencial inteiro ocorreu, de 2018 para cá, e agora que vem à tona esse tipo de investigação. Isso, inclusive, tendo sido usado aí como uma das argumentações dos aliados do ex-interventor, o ex-ministro, o general Walter Braga Neto. Agora, se houve esses alertas e o que foi feito deles, dependeria muito disso. Saber se a investigação já avançou em entender o que foi feito com cada um desses momentos, desses alertas que foram dados em relação a essa questão. Agora, que de fato, do que se tem de informação até agora, algumas providências foram tomadas durante a intervenção federal para garantir que o contrato fosse tratado, né, ou todo esse processo administrativo fosse tratado como legal, e isso também tem sido apontado, que as contas da intervenção federal foram avalizadas pelo Tribunal de Contas da União, mas é um dos aspectos, de novo, que até onde a gente tem de alcances ainda há questões sem resposta nessa história.